Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nosso programa de EBD na TV está no ar já há 14 anos na TV Cidade Esperança, Imperatriz Maranhão, cujo pastor-presidente é o pastor Raul Cavalcante Batista. Nós estamos estudando as revistas da CPAD com o tema A Obra da Salvação. Jesus Cristo é o caminho e a verdade e a vida. E o comentarista das lições deste quarto trimestre de 2017 da CPAD é o pastor Clayton Ivan. Hoje estaremos estudando a lição de número 8, que tem como título Salvação e Livre Arbítrio. Queremos avisar aos irmãos de São Paulo que nós estaremos aí no início agora de dezembro, como você vê aí nesse folder, e também aos irmãos de Salvador, na Bahia. Nós estaremos também aí neste final de ano. Então convidamos a todos os irmãos para estarem conosco aí, tanto em São Paulo quanto em Salvador, na Bahia. Se você deseja nos convidar, aí você vê o nosso telefone, que também é o WhatsApp, o telefone é da TIM, e temos também aí nosso e-mail, henriquelhas@hotmail.com. Henrique L de Luiz, H de Henrique, A de Almeida, S de Silva. Então, henriquelhas@hotmail.com. Nós fazemos palestras de EBD para professores, superintendentes, obreiros, e todos interessados. Também fazemos palestras de EBO, Escola Bíblica de Obreiros. Fazemos palestras sobre missões. Eu já fui missionário. Pela graça de Deus, abrimos aí 8 igrejas, que já estão todas construídas e cheias, graças a Deus. Também fazemos palestras sobre evangelismo, fazemos palestras sobre dons do Espírito Santo, fazemos palestras sobre escatologia, sobre família, sobre discipulado. Então fazemos palestras sobre vários assuntos diferentes. Você nos convida, nós estaremos aí com você em sua igreja. Vamos então à nossa lição, que é a lição número 8, Salvação e Livre Arbítrio. Então, salvação, nós estamos estudando sobre salvação. A salvação só é efetuada a partir de Jesus Cristo morrendo por nós na cruz. Só a partir daí a salvação foi efetuada. Quando nós falamos de graça de Deus, a graça de Deus é o quê? Jesus Cristo morrendo por nós na cruz do Calvário. No Antigo Testamento, havia o que? A promessa da graça. Não havia graça porque Jesus não tinha vindo ainda. Essa ideia de graça salvadora existir já no Antigo Testamento é uma ideia calvinista. Por quê? Eles inventaram a conversa de que Deus já havia escolhido alguns para ser salvos e alguns para irem para o inferno antes da fundação do mundo. Então, todos disseram, então, não precisa de Jesus. Para que precisa de Jesus? Se a pessoa já foi escolhida para ser salva antes da fundação do mundo, porque Jesus não morreu antes da fundação do mundo. Ele morreu lá em Jerusalém, no ano que nós começamos já a falar do nascimento de Jesus Cristo aqui na Terra como homem, Aí ele foi crescendo, aos 33 anos e meio aproximadamente, é que ele foi morrer na cruz por nós. Isso aí é a graça de Deus manifestada. Então, não precisava de Jesus, já que as pessoas já foram escolhidas antes da fundação do mundo para ser salvo, pronto, já foi salvo lá. Não precisava de Jesus, do sacrifício de Jesus. Para vocês verem o que é o absurdo do calvinismo. Agora, como eles foram acusados disso, então eles inventaram o negócio. Não, mas aqui o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então inventaram que Jesus já tinha morrido. Então, antes mesmo de ele morrer aqui na Terra, já tinha morrido antes. Então são coisas absurdas. Mas a graça de Deus foi prometida, desde lá de Gênesis 3,15 foi prometida. Mas só aconteceu, só foi realizada quando Jesus morreu na cruz por nós. Ali ele levou sobre ele os nossos pecados, nossas doenças, enfermidades, maldições. Então naquele dia a graça de Deus se manifestou. Então, antes, no Antigo Testamento, não havia a graça de Deus Salvador ainda. Não aconteceu a morte de Jesus ainda. Então só passou a acontecer a graça de Deus Salvador a partir do momento que Jesus veio e morreu por nós. Então a salvação
foi efetuada nesse dia que Jesus morreu por nós na cruz, e quando ele ressuscita, então ele vence a morte, né? Então é isso aí, nós temos que acreditar nisso, que Jesus veio e morreu por nós, ressuscitou, pronto, nós estamos salvos conforme Romanos capítulo 10, versículo 9, né, a seguir. Então veja só, agora livre-arbítrio, aí os calvinistas vão dizer, não existe livre-arbítrio na Bíblia. Bom, a palavra escrita livre-arbítrio não existe, assim como não existe a palavra trindade. Veja só. Aí está aparecendo coisa lá de Testemunho de Jeová, né? Para falar mal de trindade, e diz que não existe essa palavra na Bíblia. Então, livre-arbítrio quer dizer que você tem uma liberdade de escolher. Você não foi forçado nem obrigado a escolher. Você fez uma livre escolha. E nós vemos o livre-arbítrio presente em toda a Bíblia. Não existe a palavra, assim como a trindade existe em toda a Bíblia, mas não existe a palavra escrita lá. Então, livre-arbítrio é a liberdade do homem escolher. Liberdade do ser moral de escolher voluntariamente, né? Ele tomou a decisão própria, não foi forçado, não foi obrigado a fazer isso. Tá? Não foi uma determinada situação que o obrigou a fazer isso. Ele tomou a decisão. Então ele tem a livre decisão. Isso não tira de maneira nenhuma a autoridade de Deus sobre o homem. Porque Deus é quem deu o livre-arbítrio ao homem. Não foi o homem que conquistou o livre-arbítrio. Veja bem a ideia de Satanás, por exemplo. Então Deus criou Satanás, os anjos, e deu livre-arbítrio. Por isso Satanás escolheu que queria ser maior do que Deus. Foi expulso, e a terça parte dos anjos queriam seguir ele, seguiram, pronto. Foram expulsos também. Aí Satanás e os seus demônios. Antes era Lúcifer e os anjos, né? Então veja só. Deus criou e deu o livre-arbítrio. Ele é a autoridade máxima, ele faz o que ele deseja, faz o que quer. Então o calvinismo parece que quer colocar Deus dependente do ser humano e não o autor da criação, não o dono de tudo. Olha bem, quando Deus cria o homem, Deus dá uma ordem ao homem, não foi a Eva e Adão. Deus deu uma ordem a Adão, que ele não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha aí, duas opções. Tem o conhecimento do bem e do mal. E Deus dá a chance a Adão de escolher se ele vai querer obedecer ou não. Deus poderia dizer, estou colocando a árvore e você nunca vai provar dela, e pronto. E o homem nunca provaria. Ele é obrigado, então, a não provar. Mas não, Deus criou um ser moral e um ser que poderia decidir se ele vai obedecer ou não. Quando ele come da árvore, ali existe o que? Conhecimento do bem e do mal. Ele passa a conhecer o bem e o mal. Para o calvinista, o homem só conhece a partir do pecado o mal. Mas não. Quando Deus cria o homem e ele come da árvore que não devia comer, do fruto da árvore, a árvore é o quê? Conhecimento do bem e do mal. Então ele conhece a partir daí o bem e o mal. Não é só o mal. Então na depravação total do calvinismo, eles dizem, não, o homem agora não tem a capacidade de decidir nada, porque ele só conhece o mal. Não, conhece o bem e o mal, e ele tem agora a opção. São duas opções aí, o bem e o mal, ele vai escolher livremente. Deus deu isso para o homem. Não existe como o homem viver sem poder de decisão. Como é que ele vai escolher, por exemplo, a cor da camisa que ele vai usar? Como é que ele vai comprar um carro e ele não pode escolher qual carro que ele quer? A cor que ele quer, o tipo, lá a marca. O homem vive todo o tempo escolhendo. Então ele tem livre-arbítrio. E não vem com essa conversa de que o homem não pode escolher o bem. É claro que ele pode. Ele pode, tanto é que ele escolhe. Ah, o Judas escolheu.
Quando Jesus, foi Jesus que escolheu o Judas para ser apóstolo. Ele vivia como os outros apóstolos, estava ali, andou com os outros apóstolos. Os apóstolos expulsaram o demônio, ele estava lá no meio, evangelizaram. Ele estava lá no meio, curaram enfermos, tudo, estava lá no meio. E ele escolheu, veja bem que a Bíblia, ela profetiza que Jesus seria traído, mas não disse, o Judas, vai vir aí o homem chamado Judas, que vai trair Jesus. Não diz isso, diz que Jesus seria traído. Então veja só, o Judas um dia determina em sua vida que ele vai ser o traidor, ele determina em sua vida que ele vai vender Jesus, vai ganhar dinheiro com isso. Ele tomou uma decisão, ele andou com Jesus, ele viu a perfeição e ele escolheu. Deus não proibiu dele escolher. Pô, se não fosse Judas, ia ser outra pessoa. Mas olha só, as pessoas confundem presciência, né, que é a onisciência de Deus, saber antes de acontecer, confunde isso com predeterminação. Deus não predeterminou que Judas traísse Jesus. Apenas Deus viu que Jesus seria traído antes de acontecer. Mas não é Deus que determinou a pessoa e falou, vai lá você e traz Jesus. Não foi isso. Ele viu antes de acontecer. Assim como Deus sabe no dia que eu nasci e sabe o dia que eu morri. Mas eu não morri ainda, mas acontece que da sua presciência, que está dentro da sua onisciência, ele sabe todas as coisas, tanto passado, presente como futuro. Para ele tudo é presente, então ele já sabe o dia que eu nasci, ele sabe, viu. Mas ele sabe também o dia que eu já morri. Mas eu não morri ainda, mas ele sabe. Então dentro da sua presciência ele sabe o que vai acontecer no futuro. Mas não quer dizer que ele predeterminou esse futuro. Olha aí, você encontra em Deuteronômio 30, Deus dizendo, olha, eu coloco diante de você o bem e o mal, a vida e a morte. E aí ele disse, escolhe, está lá a palavra bem clara, olha, escolhe a vida, está dizendo escolhe, aqui tem um caminho melhor, escolhe esse. Está dizendo, pode escolher. Nosso texto hoje está aí então, de Salmos 25:12, que diz, qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Então são vários versículos bíblicos, né, que provam o direito de escolha do homem. Um desses é esse aqui que nós acabamos de ler, textual. Então escolhe, o homem pode escolher. Então existem opções. E o homem pode escolher livremente. Deus não vai obrigá-lo a escolher uma coisa. A verdade prática diz, o projeto primário de Deus foi salvar a humanidade. Todavia, de acordo com a sua soberania, concedeu o livre-arbítrio ao homem. Então existe um projeto de Deus para salvar o homem, que nós chamamos plano de redenção, ou plano de salvação. Então Deus fez esse projeto para salvar o homem. Agora, assim como um empresário tem uma empresa e ele escolhe os seus funcionários, escolhe o seu funcionário de confiança, né, ele que escolhe. Assim também Deus, para fazer esse plano acontecer, ele escolheu algumas pessoas, não é o povo inteiro, não predeterminou nada. Ele escolheu algumas pessoas-chave para que esse plano pudesse se cumprir. Como, por exemplo, o Jeremias, o profeta Jeremias. Deus escolheu como uma função dentro do seu reino, né? Existem vários. Então, olha, o Abraão, olha aí, Deus escolheu para um propósito, né? Lá o Noé, Deus escolheu para um propósito. Então, pessoas que Deus escolhe e coloca ali dentro do seu plano, né? Mas ele não falou assim, esses aqui estão escolhidos para ser salvos, esses aqui escolhidos para ir para o inferno, a humanidade toda. Não existe isso. A Bíblia declara que Deus quer que todos sejam salvos. Tanto é que ele escolheu essas pessoas determinadas exatamente para que todos pudessem ser salvos. Agora, ele dá a oportunidade do homem de escolher se quer ser salvo ou não. Esses, a raça humana toda. Olha só. Todos podem ser salvos. Todos
já tem o quê? A salvação que Jesus efetuou na cruz do Calvário. Agora, se eles aceitarem isso, acreditarem nisso, desejarem isso, eles podem ser salvos. Qualquer pessoa no mundo inteiro, um índio lá no meio do mato, que falar, eu quero conhecer esse Deus que criou o céu, a lua, as nuvens, o sol, eu quero conhecer, Deus envia alguém para pregar para ele. Qualquer pessoa, no mundo inteiro. Se ele desejar Deus, Deus vai enviar alguém para pregar o Evangelho para ele. Vamos ver a leitura bíblica em classe. João 3, 14 a 21 diz: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, olha só, está tudo aí condicionado ao livre-arbítrio do homem. Quem crê é salvo, quem não crê é condenado. Olha só, a pessoa que toma a decisão, eu quero, eu acredito, pronto, está salvo. E eu não quero, não acredito, pronto, está condenado. Ele que escolhe. Então Deus criou o plano da salvação, Jesus morreu por todos. Agora, eu quero, então eu tenho condição de ser salvo. Eu não quero, então não tenho condição de ser salvo. É simples, Deus deu a opção, Deus deu o livre-arbítrio, o homem é que vai decidir isso. Deus não vai obrigar ninguém a ser salvo. Mesmo as pessoas que Deus escolheu, eles tiveram direito. Se eles queriam deixar Deus, poderiam deixar Deus. Mesmo as pessoas que Deus escolheu para que o seu plano fosse à frente. Veja só, quem escolheu Judas não foi Jesus? Foi. Mas Judas tomou a decisão de não querer Jesus. Era livre. Veja bem, Jesus que escolheu. Veja bem, ele escolheu. E Judas tomou a decisão. Eu não quero. Vendeu Jesus. Então é uma liberdade tremenda que Deus dá. Deus é o soberano. Então ele deu a oportunidade ao homem de escolher. Ele não queria robôs nem bonecos adorando a ele. Poderia ter colocado o homem para ficar o dia inteiro, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Não. Mas Deus não criou o homem para isso. Deus criou o homem com liberdade de escolha se queria ou não adorá-lo, se queria ou não servi-lo. Que graça teria Deus criar as pessoas e obrigá-los a servi-lo? Aí Deus criar as pessoas e escolher umas para ser salvas e outras para ser perdidas. Isso é um absurdo. Está obrigando as pessoas a ser salvas. Então Deus deu a liberdade ao homem de escolher se quer Deus ou não. Esse é o prazer de Deus, essa é a alegria de Deus. É ver que a pessoa tomou a decisão livremente de adorá-lo, de servi-lo. Então Deus, conhecendo de antemão, ou seja, antes do homem nascer na terra, Deus olhou e viu o futuro. Quem o acolheria? Quem o adoraria? Quem o aceitaria? Quem seria salvo? Porque tomou a decisão, porque teve fé no sacrifício de Jesus Cristo. Então, esses aí, Deus diz, essa é a minha igreja. Esses são os meus filhos. Jesus, no final de tudo, vai dizer o quê? Está lá em Hebreus. Jesus vai chegar diante de Deus e vai dizer, eis-me aqui, e aos filhos que tu me deste. Olha aí.
Então Deus viu isso no futuro. Veja bem, é isso que está dizendo, é a presciência de Deus, ou seja, ele sabe antes, porque ele vê o futuro, como se fosse o próprio presente. Então esse dia que Jesus diz, eis-me aqui aos filhos que tu me deste, isso vai acontecer lá no final, depois do milênio, lá depois do trono branco, lá no final, para introduzir ali a igreja, então, a ficar na eternidade com Deus. É a hora que Jesus chega para Deus e entrega: aqui estão os filhos que tu me deste. Veja bem que Deus já viu isso, não aconteceu ainda, vai demorar ainda, vai pelo menos 1007 anos, né? Porque tem a grande tribulação, quando Jesus voltar hoje, ainda tem a grande tribulação, 7 anos, depois tem mais 1000 anos pela frente do milênio, então vai ter pelo menos mais 1007 anos ainda para frente, e Deus já viu o que aconteceu. Então a lição tem as seguintes partes e tópicos. Parte número 1, a eleição bíblica é segundo a presciência divina. Tópico 1, a eleição de Israel. Tópico 2, a eleição para a salvação. Tópico 3, a presciência divina. Na parte 2, nós temos Armínio e o livre-arbítrio. Tópico 1, breve histórico de Jacó Armínio. Tópico 2, o livre-arbítrio. Tópico 3, o livre-arbítrio na Bíblia. Na parte 3, nós temos aí eleição divina e livre-arbítrio. Tópico 1, a eleição divina. Tópico 2, escolha humana e fatalismo. Tópico 3, a possibilidade da escolha humana. A introdução diz o seguinte: na cruz do Calvário, Jesus Cristo ofereceu a salvação indistinta e gratuitamente para todos os seres humanos. Veja Apocalipse 22, 17. Por decisão pessoal e liberdade individual, os que recebem a oferta de salvação são destinados à vida eterna, pois o Pai quer que todo homem se salve e que ninguém se perca, como está na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Então, quando Jesus morre na cruz, ele está morrendo para salvar a todos os homens. Agora, este homem precisa o quê? Crer nesta salvação. Olha aí, Mateus 10, 32 diz: se o homem confessar Jesus diante dos homens, então será salvo. Se ele negar, o que acontece? Será condenado, claro. Olha, Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 9, diz o quê? Se, olha, é condicional. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É se. Esse se é o quê? Condição. Já está falando de livre-arbítrio. É se. Se confessa, está salvo. Se não confessa, está condenado. Marcos 16 diz o quê? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Olha aí. É condicional. O homem vai decidir. Quer ser salvo? Tenha fé em Deus. Não quer ser salvo? Não tenha fé. Quer ser salvo? Acredite que Jesus morreu por você na cruz, ressuscitou. Não quer ser salvo? Não acredite nisso. É simples. Então existe a salvação e a condenação. Quem escolhe? O homem. Se quer ser salvo ou não. Deus não vai obrigar ninguém a ser salvo. Agora Deus diz bem claro, né? Quer que todos sejam salvos. Quem não é salvo é porque ele não quis mesmo. Na parte 1, então, a eleição bíblica é segundo a presciência divina. No tópico 1, a eleição de Israel. No tópico 2, a eleição para a salvação. No tópico 3, a presciência divina. Tópico 1, então, a eleição de Israel. A eleição no Antigo Testamento tem um significado mais específico que no Novo Testamento. Exemplo disso é o chamado de Abraão e sua descendência, que mais tarde formaria a nação de Israel. Deus chamou o patriarca e lhe fez promessas. Gênesis 12, de 1 a 3. Livre e espontaneamente, o amigo de Deus respondeu positivamente ao chamado. Entretanto, diante dele havia a possibilidade de não atender essa convocação. Nesse sentido, é importante ressaltar que a eleição de Israel, Isaías 51, 2 e Oséias 11, 1, é específica e pontual. Deus tinha o propósito de enviar o Salvador ao mundo por intermédio da nação judaica.
Por ser pontual, específica e coletiva, a eleição de Israel não pode ser usada como base para fundamentar a salvação individual do crente, nem mesmo dos judeus, no sentido de Deus decretar uns para a vida eterna e outros para a eterna danação. Além do mais, por meio do livre-arbítrio que Deus deu a Israel, a nação chegou a perder algumas bênçãos prometidas porque se rebelou contra o Senhor e desobedeceu a sua ordem, como está em Jeremias 6, 37 e 29. Segundo o apóstolo Paulo, isso nos serve de exemplo a fim de não repetirmos os mesmos erros do povo de Deus no Antigo Testamento, 1 Coríntios 10, 6 e 11. Então a Bíblia diz bem claro, quando Deus chama Abraão, ele tem em vista Jesus Cristo. Olha, o seu descendente que é Cristo. Paulo explica isso, né? Então, Abraão, quando era Abrão, foi chamado por Deus. Ele poderia obedecer ou não, mas ele obedece. E olha que nessa caminhada de Abraão, ele obedece e às vezes desobedece também. Quando ele desce ao Egito, ele mente, tudo, é uma desobediência, né? Quando ele volta, desobedece de novo. Então, é desobediência. Quando ele arruma aí um filho, né, com Agar, a escrava, é uma desobediência, é falta de fé. Se Deus tivesse obrigado Abraão a servi-lo, a fazer tudo do jeito que ele queria, Abraão nunca faria essas coisas erradas aí. Mas ele decidiu fazer. Ele tinha o livre-arbítrio para fazer errado ou não, para seguir exatamente o que Deus queria ou não. E isso já prova que realmente existe a escolha. Mesmo Abraão sendo chamado por Deus com uma específica função de trazer ali à existência um povo, que desse povo nasceria Jesus. Mesmo assim, Abraão fez muita coisa errada, desobedeceu a Deus várias vezes, provou falta de fé. Deus não obrigou Abraão a servi-lo. Então veja só, dessa família nasce então aí Jesus. Veja que essa família havia para eles várias promessas, Deus deu leis, né? Fez tudo para que eles fossem uma nação diferente, eles deveriam ser evangelizadores dos outros povos. Tudo tinha uma função ali de representar Deus na terra. Mas o que eles fizeram? Desobedeceram a Deus o tempo todo, fizeram coisa errada o tempo todo. Deus os castigou várias vezes, porque eles tinham liberdade de seguir a Deus ou não. Tanto é que vários deles foram idólatras, seus reis foram idólatras, né? Olha só, Deus poderia obrigá-los, mas Deus não os obrigou. Deus levou os cativos. Então existia um plano para que dessa família nascesse Jesus. Isso aconteceu? Aconteceu. Agora, eles seguiram o que Deus queria? Não, fizeram várias coisas erradas. Pecaram o tempo todo, erraram o tempo todo. Mas Deus cumpriu o seu plano, que era nascer Jesus dessa família aí. Então Jesus nasceu. O Salvador chegou. Foi difícil, porque o povo não obedeceu integralmente a Deus. Poderia acontecer bem antes do que aconteceu. Mas eles foram desobedientes a Deus. Começaram a pecar e pagar, né, para ser perdoado. Então, ali era apenas uma sombra, né? Não era ainda a graça de Deus revelada, não era ainda Jesus, era apenas sombra do que viria depois. Então, na verdade, não era salvação de pecados. Tanto é que a salvação no Antigo Testamento é salvação, por exemplo, dos inimigos, salvação da doença, salvação da pobreza, mas não tinha essa noção de salvação através de Jesus Cristo, uma salvação eterna. No tópico 2 nós temos a eleição para a salvação. A eleição divina é o ato pelo qual Deus chama os pecadores à salvação em Cristo e os torna santos. Romanos 8, 26 a 39. Essa eleição é proclamada por meio da pregação do Evangelho. João 1, 11, Atos 13, 46, 1 Coríntios 1, 9. Pois o Altíssimo deseja que todos sejam salvos, respondendo afirmativamente ao seu chamado para a salvação, como está em Atos 2, 37, 1 Coríntios 2, 3, 4 e 2 de Pedro 3, 9. Entretanto, as Escrituras mostram claramente que quem crê será salvo, mas quem não crê será condenado, como está em Marcos 16, 16. Então a eleição aí no Novo Testamento
ela se dá quando a pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador. Ele confessa os seus pecados, ele se arrepende dos seus pecados, aceitando a Jesus como Senhor e Salvador. Ele vai crer no sacrifício de Jesus por ele na cruz do Calvário e vai crer na sua ressurreição. Então ele está salvo. Agora, veja bem, quando Deus viu que você aceitou Jesus, lá no passado ele já olhou e já viu. Então, ele elegeu o que? A igreja. Pode ver que sempre é no plural. Quando se usa predestinação, se usa no plural, falando exatamente o quê? Da igreja, né? Falando exatamente desse povo salvo. Então, quando Deus viu, então, nós somos eleitos aí como filhos de Deus, passamos a pertencer ao reino de Deus. Veja só, não foi naquele dia lá que Deus viu, mas foi no dia aqui que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. Então tem que entender isso, a presciência. Deus viu antes de acontecer. Então lá, ele olhou e disse, o dia que acontecer, ele faz parte da igreja. Então ele olhou a igreja, disse, olha, a igreja eleita de Deus. Então tem que entender essas coisas direitinho, porque às vezes a pessoa pensa que já existia, mas não, Deus viu o dia que aconteceu. Então você veja bem que a Bíblia diz o quê? Você aceitou Jesus? Está salvo. Você não aceitou, está condenado. Agora veja bem, o dia que você ouviu o Evangelho, a pregação do Evangelho, talvez você não tenha aceitado a Jesus nesse dia. E eu não foi a primeira vez que eu ouvi o Evangelho que eu aceitei Jesus. Então naquele dia que eu ouvi a primeira vez, naquele dia eu não aceitei, eu estava condenado. Quem ouviu a primeira vez e aceitou Jesus, nesse primeiro dia logo, já está salvo. Que ele aceitou já. Mas eu não aceitei no primeiro dia. E a maioria das pessoas não aceita na primeira vez que ouve o Evangelho. Então, está condenado. Mas ele tem chance de ser salvo ainda. Basta ele ouvir de novo e aceitar. Muitos, na hora de morrer, é que vai aceitar. Então, a salvação é oferecida. Enquanto você estiver vivo, você tem a chance de ser salvo. Isso aí já quebra essa ideia do calvinismo de que Deus já escolheu uns para ser salvo, que a graça é irresistível. A graça não é irresistível. A pessoa pode escolher se quer ou não ser salvo. Tanto é que muitos são salvos depois de ouvir o Evangelho várias vezes e não quis. Até o dia que ele escolheu que queria. E se ele não escolhesse que queria, morreria sem escolher, estava condenado, porque ele não quis. Não é porque Deus não deu a salvação. Jesus morreu no lugar de todos. Todos têm a opção. Quer ou não. Quem quer é salvo. Quem não quer é condenado. No tópico 3 nós temos aí a presciência divina. Presciência é a capacidade de Deus saber todas as coisas de antemão, como está em Atos 22:14, Romanos 9:23, e de interferir na história humana, como está em Neemias 9:21, Salmos 3:5, 9:4, Hebreus 1, de 1 a 3. Ele é soberano, como está em Jó 42, ele é provedor, como Salmo 104, e sabe quem responderá positivamente ao seu convite de salvação, Romanos 8:30, Efésios 1:5. Deus proveu meio de salvação para todas as pessoas, mas nem todas atenderão ao seu convite. Em sua soberania e presciência, estamos sob os seus cuidados, mas, paradoxalmente, também desfrutamos do livre-arbítrio que ele nos deu, o que aumenta mais a responsabilidade humana de obedecer à sua vontade, como está em Romanos 11, de 18 a 24. Então, se Deus já tivesse escolhido quem ia ser salvo, quem já ia ser condenado, então havia responsabilidade humana na salvação. Olha bem, a responsabilidade seria exclusivamente de Deus. E Deus estaria sendo injusto para com aqueles que ele escolheu para serem condenados. Eles não tiveram nem direito de escolha. Seria absurdo isso. É um Deus totalmente sem amor, sem misericórdia. Esse Deus aí dos calvinistas, né? Não é o nosso Deus. Já o calvinismo mesmo nasceu lá de Agostinho, que era católico, apostólico romano. Calvino não era batizado do Espírito Santo, não sabia que era dom do Espírito Santo, não tinha comunhão com Deus, seguiu as ideias do Agostinho, e aí, com as ideias seguidas, depois tiveram que inventar mais coisa para poder apoiar a doutrina absurda do calvinismo.
E nós temos aí hoje esse povo ensinando um monte de heresia por aí. E ainda querem dizer que tem a mesma salvação que nós, o mesmo Deus que nós, e não sei o que, querem se misturar no meio, se infiltrar no meio, para corromper ainda os que estão caminhando para a vida eterna. É uma tristeza isso. Mas as pessoas hoje parece que querem ser amigos das pessoas, não importando se eles estão cheios de heresias ou não. Querem ser amigos, querem ainda justificar essas pessoas que estão vivendo no engano e ainda querendo enganar as outras pessoas. Mas por trás disso existe sempre o mamão, é a ganância por dinheiro, por vender livros. Então devemos saber que Deus proveu um meio de salvação para todos. Quando Jesus morre na cruz do Calvário ali, Ele está morrendo por todos. Veja bem, Deus quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Qual é a verdade que Deus quer que todos cheguem a esse conhecimento? A verdade é que existe só um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Então Deus quer que todos sejam salvos. Isso aí é 1 Timóteo capítulo 2. Né? Então veja só, temos que pregar o Evangelho e as pessoas que aceitarem serão salvas. Quem não aceitar será condenado. Agora, enquanto ele estiver vivo, ele ainda tem chance de aceitar e ser salvo. Então devemos nos lembrar sempre de uma coisa: Deus, quando criou o homem, colocou o homem na terra, Ele já sabia o futuro desse homem, sabia que esse homem iria pecar, já criou um plano de salvação para esse homem, já viu quem foi salvo, quem não foi, já viu tudo para ele é presente. Então, ao longo da história, ele foi vendo o que era necessário para conduzir o homem à salvação. Então, algumas coisas ele teve que encaixar, tomar alguma providência, para poder guiar o povo a esse plano de salvação. Ele quer que todos sejam salvos, então ele fez de tudo para que todos fossem salvos. Agora tem gente que não quer mesmo, então se não quer, será condenado. Mas não será condenado porque Deus quis condená-lo. Por isso é absurdo o calvinismo, dizendo que Deus escolheu quem vai ser condenado. Não, Deus quer que todos sejam salvos. Deus não quer que ninguém seja condenado. Tanto é que a Bíblia diz o quê? O que Jesus disse? Que o inferno foi criado para Satanás e os seus anjos, os seus demônios. Não foi criado por homem. Então a intenção de Deus era que todos fossem salvos. O homem só vai para o lago de fogo e enxofre porque ele quer, não por desejo de Deus. Deus quer que todos sejam salvos. Na parte 2 nós temos aí Armínio e o livre-arbítrio. Tópico 1, breve histórico de Jacó Armínio. Tópico 2, o livre-arbítrio. Tópico 3, o livre-arbítrio na Bíblia. Tópico 1, então, breve histórico de Jacó Armínio. Jacó Armínio, que viveu aí de 1560 até 1609, nasceu na Holanda. Foi pastor de uma igreja em Amsterdã e recebeu o título de doutor em teologia pela Universidade de Leiden. Tendo sido envolvido numa disputa calvinista, desenvolveu uma tese bíblica a partir dos primeiros pais da igreja, que foi denominada de arminianismo. Sua principal característica é a defesa do livre-arbítrio humano. Por esse posicionamento, enfrentou forte oposição, perseguição e falsas acusações por parte dos teólogos calvinistas. Entretanto, esse teólogo holandês sempre apresentou uma postura tolerante e não combativa, embora convicto de suas opiniões. Então esse Jacó Armínio, que é holandês, né, ele resolveu então combater o calvinismo, porque ele viu que o calvinismo estava errado, estava ensinando que heresia, coisas contrárias à Bíblia. E ele então resolveu seguir o que? Os ensinos dos apóstolos, os ensinos bíblicos. É isso que ele fez. Então houve ali o que? Um combate teológico, né?
uma briga tremenda, como existe até hoje discussão entre aqueles que seguem a linha de Calvino e aqueles que seguem a linha de Armínio. A linha de Armínio, nós queremos dizer o que? A linha bíblica. Agora, eu, por exemplo, não sou nem arminiano e nem calvinista. Eu sou bíblico. O que me interessa é o que está escrito na Bíblia. Eu não sigo a homens, eu sigo Deus, a palavra de Deus. Então, se Armínio, olhando a Bíblia, lendo, estudando a Bíblia, viu que o calvinismo era antibíblico, então ele combateu, assim como eu combato o calvinismo, porque eu sei que é antibíblico. Eu tenho que seguir, é a Bíblia, a palavra de Deus. É a minha regra de fé, de prática cristã, é a Bíblia. Então, eu tenho que seguir a Bíblia. Estudando a palavra de Deus, viu que na palavra de Deus existia a liberdade do ser humano escolher entre ser salvo ou não. Então ele ensinou isso. E o calvinismo veio logo dizendo que estava errado, que era do jeito deles. Então houve aí uma disputa teológica. Armínio morreu cedo, mas pelo menos o que? Deixou aí uma linha de pensamento correta, bíblica, que nós seguimos essa linha. Por quê? Porque é bíblica, não porque Armínio fundou, fez essa linha aí, nada disso. É porque é bíblica. Nós temos o que? O Espírito Santo que nos ensina as coisas. Como no calvinismo eles combatem o Espírito Santo, na verdade, né? Se alguém for batizado no Espírito Santo lá, ele vai ser expulso ou proibido de falar em línguas no meio da igreja, dentro da igreja, não pode falar. Se receber um dom do Espírito Santo, não pode exercer esse dom lá. Então, como eles combatem a ação do Espírito Santo, o Espírito Santo também não revela para eles as coisas. Eles não querem o Espírito Santo, não amam o Espírito Santo, falam a respeito do Espírito Santo. Falam bonito, porque é para enganar os outros. Mas não tem comunhão com o Espírito Santo. Então não tem as revelações que nós temos. Porque a palavra de Deus não é só você ler, você precisa de revelação também. E o João e o apóstolo chega a dizer assim: se você tem comunhão com o Espírito Santo, íntima comunhão, que quase ninguém sabe o que é isso, mas íntima comunhão com o Espírito Santo, você não precisa nem que ninguém te ensine nada. Você tem unção do Espírito Santo. O Espírito Santo te ensina, porque foi ele que inspirou os escritores da Bíblia. Pode ver que a melhor igreja que produziu mais, que a igreja que era mais santa, mais correta, era a igreja que iniciou. Ela tinha livros teológicos? Não. Nem dinheiro para comprar as partes do Antigo Testamento eles tinham. Mas era a igreja mais fiel. Por quê? Porque ela trabalhava a comunhão com o Espírito Santo. É o que eles tinham. E o Espírito Santo é quem revelava a eles a palavra. A partir do momento que eles deixaram a comunhão com o Espírito Santo, começaram a procurar a política e a teologia, né? Aí começou a igreja a se dividir e começou a igreja a perder o entendimento da palavra de Deus. Mas não havia nenhuma dificuldade no início da igreja para entender o que era triunidade, né? A trindade de Deus. Não havia nenhuma dificuldade para entender o livre-arbítrio, nada disso. Não havia no início da igreja essa dificuldade. Passou a existir a partir do momento que os homens deixaram de ter aquela íntima comunhão com o Espírito Santo. Tópico 2, o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a possibilidade que os seres humanos têm de fazer escolhas e tomar decisões que afetam seu destino eterno, especificamente se tratando da salvação. Isso quer dizer que cabe a cada um deixar-se convencer pelo Espírito Santo para ser salvo por Jesus ou não, embora Deus dê a todos a oportunidade de salvação. Então o livre-arbítrio é a capacidade que Deus deu. Veja bem, Deus é soberano, é Ele que deu. Ele deu, então, essa capacidade ao ser humano de escolher em ser salvo ou não. Falando de salvação, é claro que o homem pode escolher aí a roupa que vai vestir, carro e tal, o que vai comer. Então ele é livre para escolher tudo. Agora, dentro da salvação, ele também é livre para escolher se quer ou não ser salvo.
Agora, se ele deseja, aí o que vai acontecer? Deus agora vai entrar com a operação do Espírito Santo de convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Lá no calvinismo, eles dizem não, que isso aí, Deus obriga a pessoa, esse aqui foi determinado, pré-determinado para ser salvo, então o Espírito Santo vai convencê-lo e ele não pode resistir. E não existe isso, é o contrário. Primeiro o homem toma a decisão, eu quero Deus, aí ele está dando a permissão, veja bem, permissão, para que o Espírito Santo o convença. Deus não obriga ninguém. Assim como o anjo chegou para Maria e disse para ela que ia nascer Jesus dela. Mas se ela dissesse assim, eu não quero, o anjo ia escolher outra mulher, ia para outra mulher, Deus escolheria outra e enviaria o anjo para lá. Mas Maria disse, faça-se em mim, cumpra-se em mim a vontade de Deus. Então ela está dizendo, eu permito, eu quero. Por isso que o anjo vem falar com ela. Se não, se fosse como o calvinismo, a Maria ficava grávida e nem sabia de quem era e nada. Deus obriga, pronto, acabou. Mas não. E a Bíblia ainda diz assim, tudo que eu vou fazer, eu digo primeiro aos profetas, olha só, para que eles possam interceder. Olha lá, Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, ia matar todos. Mas primeiro foi Abraão, para Abraão fazer o quê? Interceder pelo Ló que estava lá. Chama Ló de justo Ló. Pedro diz que Ló afligia sua alma todos os dias orando, vendo aquela coisa, aquela situação em Sodoma. Então veja só, Deus foi a Abraão, e quando Ló é tirado de lá, a Bíblia diz, olha, e livrou o Ló, por quê? Lembrou-se Deus de Abraão. Deus não lembrou de Ló para salvar o Ló, Deus lembrou da intercessão de Abraão e livrou o Ló. O Ló ia morrer junto. Se fosse como o calvinismo, Deus ia lá, matava todo mundo e pronto, acabou. Mas não, Deus vem a Abraão, para Abraão interceder, para ele livrar o Ló. No calvinismo a oração não interfere em nada. Eles pensam que a oração é fazer a oração por fazer, porque Deus já tem a vontade dele perfeita e vai fazer e pronto, acabou. O que tiver que fazer, a oração não vai influenciar em nada. É uma coisa absurda. E que as pessoas, infelizmente, não conhecem, não sabem de nada. O que é calvinismo? Nem sonham o que é. Agora, nós temos que entender, e assim, o arminianismo. Gente, você já viu algum pregador do Evangelho da Assembleia de Deus ficar pregando por aí dizendo, segundo Armínio falou, não sei. Não. 99% dos crentes, principalmente assembleanos, nem sabe quem é Armínio. Nunca nem leu um livro de Armínio. Nós seguimos a Bíblia. Lá no calvinismo que tem negócio de, segundo o Calvino escreveu não sei o que, segundo o reformador não sei quem escreveu não sei o que. Não, nós não temos isso. Nós olhamos Bíblia. Nós não seguimos homens, seguimos Bíblia. Se a pessoa escreveu, concorda com a Bíblia, bom demais, tudo bem. Não concorda com a Bíblia, então não serve para nós. Os calvinistas parece que eles nem sabem disso. Eles pensam que todo pentecostal é arminiano. Que é arminiano? Que nós temos a ver com isso? Nós somos bíblicos. O Espírito Santo é que nos inspira, o Espírito Santo é que nos revela a palavra de Deus. Nós vamos ler a palavra. Tem nada de seguir homem, aquele lá, não sei o quê. Não. Lá no calvinismo ele tem esse negócio aí de Agostinho, de Calvino, né? Tem esse negócio de seguir o Lutero, o que o Lutero disse. Quer lá saber o que o Lutero disse, eu quero lá saber o que Calvino disse. Quer lá saber o que Agostinho disse, eu quero saber o que Deus disse na Bíblia. Nós temos que seguir a Bíblia. Eu nunca na minha vida preguei o Evangelho dizendo ao que Armínio disse, ao que o Calvino disse, ao que o Lutero disse. O que é isso? Eu quero lá saber o que ele disse. Eu prego que está na Bíblia. Então, no jardim do Éden, o Criador outorgou o livre-arbítrio ao homem, como está em Gênesis 2, 16 e 17. A Israel deu também essa prerrogativa, como está em Deuteronômio 30, 19. E a humanidade, o Altíssimo possibilitou a escolha entre o caminho da salvação ou da perdição, como está em Marcos 16, 16.
É uma coisa interessante quando Deus chega para Caim e diz para ele, né? Olha, o pecado já está à tua porta. Então dá para ele a opção. Olha aí, você vai seguir que caminho? Quando Deus coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal e diz para Adão não comer, era uma opção. Come se quiser ou não come. Se obedece se quiser. Ele poderia escolher. Quando Deus diz em Deuteronômio, olha aí, eu coloco diante de vocês dois caminhos, o caminho do bem e o caminho do mal, o caminho da vida e o caminho da morte. Escolhe qual que você quer. Deus diz bem claro, escolhe. Está bem claro isso aí. Então a escolha, como está em Marcos 16 também. Olha, quem crê, for batizado, será salvo. Quem não crê, será condenado. Então é opcional. Olha, se com a tua boca confessares o Senhor, aí é salvo. Se não confessar, é claro, está condenado. Se me confessar diante de testemunhas, eu confesso. Se não me confessar, não confesso. É a coisa mais simples que existe. Então é opcional. Existe aí a decisão humana, se quer ou não ser salvo. No tópico 3, o livre-arbítrio na Bíblia. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, como está em Gênesis 1:26. Logo, por ele ser naturalmente livre, também seus filhos possuem a faculdade de escolherem livremente. Por isso, o Criador sempre incentivou a nação a escolher o caminho da vida. Deuteronômio 30, 19-20. Assim, segundo as Escrituras, se em Adão todos são predestinados para a perdição, em Cristo todos são predestinados para a salvação. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. 1 Coríntios 15:22, confere com João 1:12. Pois se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Romanos 10:9. Então o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Agora, ele não é mais perfeito como era antes. Então existe o quê? Uma influência agora do pecado. Um homem conhece agora o quê? O bem e o mal. Como Adão é o pai de todos os homens que nascem na terra, que nasceram, já vão nascer, então todos herdaram o quê? A semente do pecado de Adão e passaram a conhecer o quê? O bem e o mal. As duas opções. Quando Adão come da árvore, conhecimento do bem e do mal, do fruto, então ele passa a conhecer o quê? O bem e o mal. Então não pode dizer assim, todos os homens agora só conhecem o mal. Não. Conhece o bem e o mal. Ele escolhe o que fazer. Existem pessoas muito boas na terra. Pessoas que ajudam as pessoas, amam as pessoas. Não conhecem Jesus, não são salvos. E morrem sem conhecerem. Tem pessoas que vivem da idolatria. Mas são pessoas muito boas. Escolheram fazer bem para as pessoas. Só que não são salvas. Para ser salvo, precisa aceitar Jesus como único Senhor e Salvador. Não tem outro jeito. Então veja só. O homem conheceu o bem e o mal. Todos os descendentes de Adão conhecem o bem e o mal. Tem o direito de escolher. Quer escolher o bem? Faz o bem. Quer escolher o mal? Faz o mal. Quer escolher ser salvo? Seja salvo. Quer escolher ser condenado? Seja condenado. Então, toda a raça humana é descendente de Adão. Conhece o bem e o mal. Quando Deus criou Adão, Adão só conhecia o bem, não conhecia o mal. Adão era perfeito, só conhecia o bem. Mas Deus disse para ele, olha, não coma dessa árvore, porque o dia que você comer, você vai morrer. Você vai ser desligado da comunhão com Deus. E você vai passar a conhecer o bem e o mal. Agora, se todos em Adão são destinados a conhecer o bem e o mal e vão escolher o mal por causa da semente do pecado, agora em Cristo todos podem conhecer o bem e serem salvos. Por quê? Eles vão nascer de novo agora da semente incorruptível, que é a palavra de Deus. Não é mais da semente de Adão do pecado. Agora, todos que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador podem escolher viver do lado do bem e combatendo o mal o tempo todo, vencendo o mal, porque estão em Cristo agora. Tem um quadro aí que fala dos pontos básicos da doutrina de Arminio. Nós vamos ver aí
No tópico 1 deles aí, a predestinação depende da forma e de o pecador corresponder ao chamado da salvação. Logo, acha-se fundamentado na presciência divina. Não é um ato arbitrário de Deus. No tópico 2 aí, Cristo morreu indistintamente por toda a humanidade, mas somente serão salvos os que crerem. No tópico 3, como o ser humano não tem a capacidade de crer, precisa da assistência da graça divina. No tópico 4, apesar de sua infinitude, a graça pode ser resistida. No tópico 5, nem todos os que aceitaram a Cristo perseverarão. Então, os ensinos de Armínio são bíblicos, portanto, nós podemos aí divulgar esses ensinos, não tem problema nenhum. Agora, com ressalvas, você precisa estudar detalhadamente, porque tem coisa também que nós vamos achar que não está muito correta. Não quer dizer que ele está 100% certo. Na parte 3, nós temos então eleição divina e livre-arbítrio. Tópico 1, a eleição divina. Tópico 2, escolha humana e fatalismo. Tópico 3, a possibilidade da escolha humana. Tópico 1, então, a eleição divina. A eleição é uma escolha soberana de Deus, como está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 5 e 9, que tem como objeto de seu amor todos os seres humanos, como está em 1 Timóteo 2, 3 e 4. Não é uma obra que leva em conta o mérito humano, mas é feita exclusivamente em Cristo, como está na carta aos Efésios 1, 4. Em Jesus, Deus nos elegeu com propósitos específicos para pertencermos a Cristo, como está em Romanos 1, 6, 1 Coríntios 1, 9. Para a santidade, como está em Romanos 1, 7, 1 de Pedro 1, 15, 1 Tessalonicenses 4, 7. Para a liberdade, como está em Gálatas 5, 13. Para a paz, como está em 1 Coríntios 7, 15. Para o sofrimento, como está em Romanos 8, 17, 18. E para a sua glória, como está em Romanos 8, 30, 1 Coríntios 10, 31. Então a eleição é em Cristo. A eleição o quê? É da igreja, quem está em Cristo. Então todos que estão na igreja estão salvos, pertencem a Deus e vão morar com Deus para sempre. Eu sempre ilustro isso como um navio, né? Então todos estão predestinados. O navio, o capitão é Jesus. Nós somos ali os marinheiros, né? Os tripulantes, que jogamos a rede do Evangelho no mar. O mar é o mundo, as pessoas. Então o navio está indo para o céu, o destino dele é o céu. Você está no navio, a igreja, está indo para o céu. Você saiu do navio, perdeu a viagem para o céu. Você está fora do navio, quer entrar? Muito bem, é permitido. Você não quer entrar? Também não tem problema, você que escolhe. Deus quer que todos estejam dentro, mas se você não quer ficar dentro, então você que escolheu ficar fora. Agora o navio vai seguir a viagem e vai chegar ao céu. Ele tem o destino dele, é predestinado a estar lá. Você quer, entra para dentro do navio, que é a igreja. Você não quer, então você não vai ao destino que o navio vai. Só tem um jeito de chegar ao destino, é através desse navio. Não tem outro jeito. Tem gente botando barco, gente botando aí caravela, gente colocando canoa, né, caiaque, colocando de tudo. Não adianta, só o navio que chega lá. E é só esse navio, não tem outro navio não. Gente tentando colocar até submarino, né? Mas não tem jeito. Só é o navio que vai chegar lá, não tem jeito, é só o navio. E ele vai chegar lá. Não adianta você entrar em outra embarcação que você não chega lá. Os outros são caminhos paralelos. Só existe um. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Então a eleição é em Cristo. Tem que estar em Cristo. Aí você está então eleito, você é filho de Deus, está predestinado ao céu. Mas cuidado, porque você tem que viver obediente a Deus, porque senão você é expulso do navio. Tópico 2, escolha humana e fatalismo. A graça comum, como está em Romanos 5,18, é estendida a todos os seres humanos, abrindo-lhes a oportunidade para crerem no Evangelho, o que descarta a possibilidade de a eleição ser uma ação fatalista de Deus. Fatalismo quer dizer acontecimentos que operam independentemente da nossa vontade e dos quais não podemos escapar.
Ora, a eleição de Deus não é destinada somente a alguns indivíduos, enquanto os outros, por escolha divina, vão para o inferno. Isso vai contra a natureza amorosa e misericordiosa do Criador. Por isso, indistintamente, ele dá a oportunidade para que todos se salvem, como está em Atos 17:30, pois Deus não faz acepção de pessoas, como está em Atos 10:34. Então, o que é que diz o fatalismo? O fatalismo aí diz, não, Deus escolheu esses para ser salvos e esses para serem condenados. E Deus vai obrigar esses aqui a ser salvos. Vai ser pregado o evangelho para eles e eles vão aceitar na marra porque eles são escolhidos. Não tem jeito de eles resistirem. E esses aqui são os perdidos, são os condenados. Não tem jeito, mesmo se eles quiserem Deus, não tem jeito. Eles já estão condenados, não tem jeito mais. Então isso é fatalismo. Isso é o ensino calvinista. Isso é um absurdo, uma coisa dessa. É dizer que Deus não ama as pessoas. Porque Ele escolheu alguns para serem condenados. Pronto, Ele não ama essas pessoas. E isso não existe na Bíblia. Deus quer que todos sejam salvos. Jesus morreu por todos. Deus amou a todos. Deus amou o mundo. Veja só. De tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está tão claro isso na Bíblia. Mas, infelizmente, os calvinistas não têm a revelação do Espírito Santo, não têm a boa vontade de ouvir a verdade e crer nela, e aí ficam querendo obrigar as pessoas a seguir essas coisas absurdas, que são heresias, na verdade. Tópico 3, a possibilidade da escolha humana. Há vários textos bíblicos que apontam para o fato de o ser humano ser livre para escolher. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, como está em João 3,16. O que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, como está em João 6,37. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, como está em Romanos 10,13. Uma das coisas mais belas da palavra de Deus é que, embora o Altíssimo seja soberano, não criou seus filhos como robôs autômatos milimetricamente controlados. O nosso Deus deseja que todo ser humano, espontânea e livremente, o ame de todo o coração e mente. Então, textos existem aos milhares que comprovam que Deus quer que todos sejam salvos. Isso já foi ensinado até na lição passada, né? Mas olha só, está tão claro na Bíblia. A salvação é para todos. Deus ama a todos indistintamente. Deus não criou aí um monte de robôs para ficar o tempo todo, glória a Deus, aleluia e tal. Nada disso. Nem os próprios anjos foram criados assim. Veja bem, se Satanás e até essa parte dos anjos se rebelaram, como está escrito em Apocalipse aí, veja bem, até os anjos tiveram a oportunidade de escolher se queriam Deus ou não. Imagine o ser humano. Então Deus deu a todos a oportunidade de escolherem. Deus quer pessoas que decidam livremente se querem ou não a salvação, se querem Deus ou não. Deus não escolheu pessoas para serem robôs, para obedecerem integralmente a Deus, fazer o que Ele quer. Não, a pessoa pode escolher. Por isso é que é pessoa. Se não pudesse escolher, não seria pessoa. Olha lá, Deus, até Deus, tem lá Pai, Filho e Espírito Santo. E eles têm autonomia, cada um pode escolher. Olha lá, são pessoas. Você vai ver a personalidade de cada um, a autoridade, tudo você vai ver. Pessoas, até o próprio Deus. É um Deus só. 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Pessoas que pensam, que sentem, que amam, sofrem, se alegram. Está bem claro na Bíblia isso. E ainda existe essa linha de pensamento calvinista que é absurda. Querer obrigar as pessoas a serem salvas. Dizer que Deus soberano, Deus de amor, de misericórdia, escolheu pessoas para serem perdidas e ir para o inferno. Isso é um absurdo. A conclusão aí diz o seguinte: o Evangelho é um presente oferecido a todas as pessoas, independente de méritos pessoais.
Por isso o Senhor convida: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Os que aceitam esse convite estão predestinados a serem conforme a imagem de seu Filho, Jesus Cristo. Romanos 8, 29. Deus deseja que todo ser humano seja salvo. Então o convite é para todos: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Todos. Deus faz o convite para você que está nos ouvindo, está nos assistindo hoje. Para todos, não importa quem é você, o que você fez, não importa a sua condição social, sua condição financeira, não importa a sua cor, a sua nação, é para todos. Não importa quem é você, importa que você deseje receber a salvação, que você deseje receber o perdão de Deus, a misericórdia, o amor de Deus. Ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus deu a vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Você quer ser salvo? É a sua oportunidade. Vamos orar agora. Você quer essa salvação? Você quer aceitar Jesus agora como seu único Senhor e Salvador? Acredita que Ele morreu na cruz por você e ressuscitou? Então pronto, você recebe agora a salvação. O Espírito Santo vai ajudar você agora. Vamos orar juntos agora. Pai querido, em nome de Jesus, salva agora essas vidas. Oh Deus, vem sobre eles o teu poder, a tua misericórdia agora. Por favor, Espírito Santo, convence-os agora. Que a luz de Deus agora venha sobre essas vidas, ilumine as faces deles com a glória de Deus, que eles possam receber agora o perdão, a misericórdia de Deus, que eles sejam convencidos agora do pecado, da justiça e do juízo. Pai querido, em nome de Jesus, salva agora, liberta-os, em nome de Jesus, cura, Senhor, toda doença, toda enfermidade. Solta essas vidas, todos aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo, que sejam agora perdoados, que sejam agora curados de toda enfermidade, toda doença, em nome de Jesus. Solta essas vidas, toca, Senhor, deles, em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Se você deseja nos convidar para estarmos aí com você, entre em contato conosco. Aí está nosso telefone, que é também o WhatsApp, Telegram também. Então está aí, 99991520454. Está nosso e-mail, Henrique Lhas, Henrique L-H-A-S, henriquelhas@hotmail.com. Entre em contato conosco e nós estaremos aí com você na sua igreja, para uma palestra de escola bíblica dominical, para professores, superintendentes, obreiros interessados, ou então palestra para a família, palestra sobre escatologia, sobre missões, sobre evangelismo, né? Família, nós podemos dividir aí idosos, casais, jovens. Também fazemos palestras sobre a missão no lar, sobre aí o discipulado. Muitas palestras temos feito também na Escola Bíblica de Obreiros. Então você nos convide. Nós estaremos aí com você. Cruzadas evangelísticas, temos feito muitas cruzadas. Jesus tem salvo muitas almas. Inclusive agora estaremos em São Paulo, no início, né, do mês de dezembro, para uma cruzada evangelística. Vamos passar para você. Nós temos aí duas coisas programadas. Estaremos então em São Paulo, dias 1, 2 e 3. Aí nós estaremos na primeira cruzada evangelística, aí, Milagres no Vale dos Ossos Secos. Essa cruzada será no sábado, aí, no culto ao ar livre, na Praça do Ipiranga. Então você esteja lá conosco. E nós estaremos também aí na sexta-feira e no domingo na Igreja Assembleia de Deus, aí, Ministério do Evangelho Pleno, Rua Mário de Campos Lima, 1020, Júlio de Mesquita, Sorocaba, São Paulo. Não perca, esteja conosco aí, Sorocaba, São Paulo, dias 1, 2 e 3 de dezembro agora. Esteja conosco, participe aí. Então tem o trabalho na igreja e tem também a cruzada evangelística. Então a cruzada será no sábado aí, culto ao ar livre, na Praça do Ipiranga, e as palestras serão aí na igreja Assembleia de Deus, Ministério do Evangelho Pleno, Rua Mário de Campos Lima, 1020, Júlio de Mesquita, Sorocaba, São Paulo. Irmãos da Bahia, aí de Salvador, toda a Bahia, nós convidamos você a estar conosco também. Nós estaremos aí nos dias 8, 9 e 10
e sabemos aí que a programação é de 4 a 10 de dezembro, uma grande programação, uma festa tremenda aí em Salvador, na Bahia, lá no pastor Israel Galvão. O endereço aí é Rua Venceslau Veiga, número 245, bairro Valéria, Salvador, Bahia. O tema aí é Aviva, ó Senhor, a tua obra. Então esteja conosco aí no 35º aniversário das Assembleias de Deus em Salvador, Adesal, sede do setor 26. Então todos vocês aí estão de Salvador, da Bahia, esteja conosco aí nessa grande festa, no 35º aniversário aí da igreja. Bairro Valéria, não perca, estaremos aí em nome de Jesus. Este fim de semana eu estou em Ervália, Minas Gerais. Se você é de próximo aí de Ervália, se você quiser nos convidar, nós estaremos em Ervália a partir do dia 14, do dia 14 até o dia 19. Então, nesses dias, se você quiser nos convidar, aí você de Viçosa, Visconde do Rio Branco, Ubá, Ponte Nova, Coimbra, né? Essas cidades em volta de Ervália, aí Cajuri, vários lugares, você pode nos convidar, nós estaremos aí com você. Deus abençoe a todos, então, a paz do Senhor a todos.